Hoje a gente fala muito de intestino, é uma das coisas, é um dos temas na nutrição mais falado, né? E às vezes as pessoas não param para se tocar do quanto é simples mexer com modulação intestinal. Às vezes eu vejo muito murmuriço aí, sei lá quem é que fala isso, muita falação, coisas muito complexas e às vezes a coisa é mais simples do que parece. Entenda primeiro a fisiologia dessas bactérias probióticas e dessas bactérias patogênicas. Bactéria probiótica, elas têm um mecanismo favorecido pelo meio ácido. Bactérias patogênicas, as do mal, essas gram-negativas, né, um certo grupo, elas têm o mecanismo, né, a fisiologia, tá, o metabolismo delas favorecido pelo meio alcalino. Então, quando você está com desbiose, claro que você tem um aumento dessas bactérias patogênicas, E. coli e seu grupo lá e por aí vai, né, causando gases, desconforto. Essas bactérias, elas são muito inteligentes. Como o processo delas é manter esse meio alcalino, justamente porque é o meio alcalino que favorece a colonização delas, elas têm todo o mecanismo bioquímico de fazer isso. Primeiro, quando você come proteína, você come aminoácido, que é saudável, tem que comer, mas dependendo da quantidade, da forma que você está comendo isso, num processo desbiótico, elas têm o contra-ataque. Primeira coisa, a proteína é formada por aminoácido. Se é formada por aminoácido, que tal manter esse aminoácido mais tempo no intestino, impedindo a absorção dele? Elas fazem isso mudando a isomeria espacial, a isomeria óptica do composto de levógiro para destrógeno. O aminoácido, nessa forma, ele não é absorvido, tá? E quando você tem esse aminoácido por mais tempo ali no intestino, ele fermenta e você pode trabalhar esse aminoácido pensando como uma bactéria ruim. Você pode trabalhar esse aminoácido justamente para quê? Para favorecer a sua colonização. E como que eu faço isso? Se eu tenho o grupo aminoácido, o grupo amino é alcalino, interessa para a bactéria ruim, mas o grupo ácido, do ácido carboxílico, não interessa. E esse grupo ele é formado por um carbono, 2 oxigênio e um hidrogênio. Um carbono, 2 oxigênio, elas retiram fazendo uma reação chamada descarboxilação. Ele sai na forma de CO2. CO2 é gás carbônico, gases, desconforto. O hidrogênio, ele vai conjugando com outros hidrogênios de outros aminoácidos e formando hidrogenação. E aí você produz gás hidrogênio. Então, a forma que elas têm de descarboxilar e hidrogenar, fazer a descarboxilação e a produção de hidrogênio, aí você tem CO2 sendo produzido nesse mecanismo e H2. Por isso que você tem produção de gases. É uma maneira delas eliminarem o grupo ácido e manter o grupo amino, porque é o grupo amino que interessa para elas, porque ele é alcalino. E sendo alcalino, ele favorece a proliferação desses grupos de bactérias patogênicas. Esse grupo de bactéria, além de ser favorecido pelo grupo amino, ele também é favorecido pelo aumento de gordura saturada na dieta. Tá? De qualquer forma, viu? Qualquer forma, carne, fritura, gordura trans, tudo isso aí, se bem que a trans ela é insaturada, mas ela também é pró-inflamatória. Essas gorduras, elas aumentam a proliferação também dessas bactérias gram-negativas patogênicas e elas também, o que elas fazem? Elas também, essas gorduras saturadas, elas ligam em receptores pró-inflamatórios da classe TOL4. A gordura saturada, os ácidos graxos saturados se ligam ali através de um mediador chamado fetuína. A fetuína é uma substância, a fetuína A, né? Toda vez que eu vou falar de fetuína, vem na minha cabeça primeiro sirtuína. Não nada a ver, tá? Sirtuína é lá da mitocôndria. É fetuína A. É uma substância que facilita a ligação da gordura saturada, entendeu? Pró-inflamatória ao receptor TOL4. E essa fetuína, ela é produzida muitas vezes, ela na obesidade, ela tem uma produção aumentada, e na esteatose hepática, no fígado inflamado, também você tem a produção disso. E esteatose hepática, né, gente? Lembrando que é reversível. Atividade física e uma boa dieta reverte esse quadro. Mas então você tem esse mecanismo, essa harmonia de tirar o grupo ácido para manter o grupo amino, né? E as gorduras saturadas da dieta que estão inseridas nessa alimentação, estimulando a ligação junto a TOL4. E se tiver um fígado com esteatose, maior produção de fetuína, facilitando mais ainda esse processo pró-inflamatório. E aí você fala assim, mas como é que eu vou resolver isso? Gente, muito simples. Se é o meio alcalino que estimula a produção dessas bactérias probióticas, dessas bactérias patogênicas, por que não estimular a produção de ácido? Coma vegetal,
Não precisa de, para começar a brincadeira, trabalhe com prebióticos. Tenha na alimentação uma frequência maior de alimentos naturais. Por quê? Fibras prebióticas, amido resistente, que pode ser a farinha de banana, que pode ser o arroz congelado, quando a gente, né, muda lá a formação dele no processo do amido resistente. Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos. Existem muito amido bom, mas isso é carboidrato. E aí você pensa que a gente está numa hora onde a pessoa está retirando carboidrato. Quando você come essas fibras, o que vai acontecer? Então nós estamos falando de alimentos de carboidratos, principalmente os vegetais, né? Tá? De moranga, abóbora, macaxeira, brócolis, chuchu, tá? Tudo isso aí, frutas, que é importante. Esses carboidratos, eles sofrem uma fermentação no intestino pelas bactérias probióticas, pelas bactérias boas. E aí essa fermentação ela gera produção de ômega 3, que é um ácido linolênico, ácido lático, ácido acético, ácido propiônico e ácido butírico. Todos são ácidos. Em meio aquoso, a importância de você estar hidratado, esses ácidos eles liberam o íon H+. O íon H+, é ácido. Então, na mesma hora, ele já vai fazer um controle do pH, reduzindo esse pH. Não é que vai deixar o pH do intestino ácido, mas vai tirar o excesso de alcalinização que a desbiose está produzindo. E aí você começa a ter, então, esse pH sendo reduzido, o que não favorece o desenvolvimento das bactérias patogênicas, e sim o desenvolvimento das bactérias probióticas. Isso chama eubiose. Você começar a estimular as bactérias boas que você tem. Tudo bem? Ácido acético, ácido lático, ácido propiônico. Quando liberam esse H+, eles se transformam num ânion, acetato, propionato, butirato, que além de ser negativo, precisa de um outro substrato positivo para poder manter a estabilidade das cargas. E aí os minerais entram. Lá tem potássio, que também vem da dieta, lá tem magnésio, lá tem cálcio, lá tem sódio. Por isso que você vai ter uma facilitação até de absorção de alguns minerais, porque fala assim, excesso de fibra ajuda a expelir mineral. Tudo bem, mas eu não estou falando de excesso, eu estou falando de um consumo de dietas de fibras boas, né? Quais são essas fibras, principalmente, que fermentam? São as solúveis, né? O grupo de prebiótico, inulina, fósforo, aí vai, amido resistente, né? E você ainda consegue melhorar a absorção de alguns minerais. Você consegue mudar o pH desse intestino, favorecendo o crescimento de bactéria boa, inibindo o crescimento de bactéria ruim. Associado a uma redução da gordura saturada, então você vem com gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas na dieta, que são anti-inflamatórias a nível intestinal, você tem a modulação desse TOL4. Associado a uma atividade física, você reduz aí a esteatose hepática, que é excelente, e você tem menor produção de fetoína A, o que inibe a ligação das gorduras ao TOL4. E aí o pessoal fala muito dos lipopolissacarídeos. Tá, lipopolissacarídeos são toxinas que também, né, fazem essa via pró-inflamatória. O ômega 3 na dieta, ele vai estimular a sirtuína 1, que vai estimular também o estímulo da fosfatase alcalina intestinal, que vai tornar esse lipopolissacarídeo menos imunogênico, vai torná-lo menos tóxico. Então, tudo está ligado à dieta que você tem. Agora, entenda, essa dieta não é uma coisa para uma semana, é uma coisa para um estilo de vida. Combinado? Falou. Depois eu faço mais um videozinho de intestino que é legal. Esse foi bem simplesinho, mas fica a dica aí. É comer simples, coisa saudável. Acho que tá bem claro, né? Mas o simples é complicado de fazer, né? Já deu para perceber. Falou.